Olá, turma, como estão? Se vocês se lembram que na aula passada falamos um pouco sobre República Velha e o regime militar. Analisamos o processo inicial da República Brasileira, sobretudo o avanço na construção produtiva e financeira. Entretanto, foi um período marcado pela fragilidade econômica e pela ausência de democracia. Nessa segunda e última aula, vamos falar um pouco sobre o momento da República, o novo momento, após o fim do regime militar. Foi um período de redemocratização, em que foram fortalecidas as bases do Estado de Direito, a liberdade de expressão e a democracia de massas. Principalmente pela promulgação da Constituição de 1988, as eleições diretas para todos os níveis do governo, inclusão social e expansão de políticas públicas. As décadas de 80 e 90, elas são consideradas sob o prisma de crescimento econômico como décadas perdidas. Durante esse período, costuma-se dizer que o Brasil cresceu para dentro, fortalecendo as raízes que suportaram a expansão junto à nova ordem político-econômica de modernização do aparelho do Estado. Como mencionamos na aula anterior, Tancredo Neves ele foi eleito presidente da República pelo colégio eleitoral de forma indireta e com apoio substancial de todo o governo e da oposição, com exceção do PT. No entanto, o imprevisto impediu o novo presidente de assumir o cargo, pois na véspera de sua posse, ele adoeceu, foi levado às pressas ao hospital e passou por cirurgia. José Sarney, que era o vice-presidente, acabou assumindo o país em março de 1985. Posteriormente, como falamos, o estado de saúde dele se agravou e ele faleceu em abril de 85. Sarney, desde o seu primeiro dia de governo, ele enfrentou uma situação muito crítica na economia, com inflação exorbitante de quase 3 dígitos, também uma dificuldade de negociação da dívida externa. E para aliviar a questão da inflação, ele implantou o Plano Cruzado em fevereiro de 86. E aí teve propostas como congelamento de preços e salários, regulamentação de um gatilho salarial, que era um ajuste automático que acontecia sempre que a inflação acumulasse em torno de 20%. Também teve incentivo à poupança, redução dos gastos públicos, além de uma reforma monetária, na qual cruzeiros, que era a moeda antiga, 1.000 cruzeiros passaria e corresponderia a 1 cruzado, que era a moeda nova. Essas medidas trouxeram consequências. Vejamos os detalhes no slide. No primeiro mês, houve deflação. Só que isso ocasionou o aumento desenfreado do consumo. O congelamento dos preços aumentou o poder de compra da população e trouxe outras consequências. A explosão da demanda não acompanhada do aumento da oferta. Com preços estáveis, as pessoas começaram a comprar grande quantidade de produtos para estocar, desde perecíveis como leite, carne e pão, até mesmo bens duráveis como eletrodomésticos e também automóveis. Então, um ponto foi a questão da explosão da demanda. O segundo ponto foi a dificuldade de ampliar a produção. Outra questão também foi a resistência dos produtores ao congelamento de preços e, por fim, a escassez de produtos que veio devido ao aumento da demanda. Então, era preciso esfriar o consumo. Daí o presidente lançou o projeto Cruzadinho em julho de 86, criando sobre a gasolina, álcool, automóveis. Mas não vamos tudo não, calma. Só dessa parte, então. Aí você pode começar dessa parte. Então era preciso Então era preciso esfriar o consumo.
Daí, o presidente lançou o Cruzadinho, que foi um plano em julho de 1986, criando sobre a gasolina, álcool, automóveis e viagens internacionais um sistema de empréstimos compulsórios, ou seja, eram impostos indiretos. Mas as ideias tiveram pouca eficácia na contenção do consumo e, ao contrário do que se imaginava, a expectativa de descongelamento acabou aumentando ainda mais a demanda. Dessa forma, o Plano Cruzado acabou sendo minado e o governo lançou o Plano Cruzado II, em novembro de 86. O novo plano descongelava e liberava, os preços dos produtos e serviços, permitia o reajuste de aluguel, desde que negociado entre proprietários e inquilino, aumentava os impostos e tarifas sobre serviços públicos, e também teve a reindexação da economia e a alteração, que foi uma medida para maquiar a inflação, de modo que ela passaria a ter como base de cálculo apenas os gastos das famílias com renda até 5 salários mínimos. No entanto, assim como o plano original, a segunda alternativa também fracassou e o aumento desordenado dos preços agravou e teve ainda mais insatisfação popular. Houve protestos e em Brasília aconteceu uma manifestação que ficou conhecida como Badernaço, gerando saques, depredações e incêndios. O presidente Sarney então troca, no caso, o ministro da Fazenda, e Luiz Carlos Bresser assumiu em abril de 87, implantando o Plano Bresser, com aumento de juros, reajuste de tarifas, redução de gastos públicos, juntamente com medidas que eram medidas antigas, de congelamento de preços, mas sem o gatilho salarial. Contudo, a medida também não funcionou devido à descrença popular e Bresser pediu demissão. O quadro econômico permanecia um caos, tendo em vista que em 88 a inflação atingiu quase 1000% ao ano. Neste cenário, Maílson de Nóbrega é empossado como novo ministro da Fazenda em janeiro de 88 e lança o Plano Verão, uma reedição de congelamento de salários e a criação de uma nova moeda que chamava de Cruzado Novo. Este plano se arrastou sem sucesso até o final do governo Sarney, terminando o mandato com inflação mensal de 80%. Então percebemos que o governo de Sarney foi uma verdadeira bagunça econômica. Até em termos de crescimento, foi até relativamente bom, com média anual de 4,34%, dadas as condições inflacionárias e a frustração popular, também a questão das desigualdades sociais. A inflação média anual no governo dele foi em torno de 500% ao ano, o que já configurava uma situação de total descontrole dos preços. Na política houve avanço a partir da promulgação da 7ª Constituição de 88, com estabelecimento de eleição direta para executivo, legislativo, também o fim da censura, direito à atuação sindical e movimento grevista, entre outros direitos e deveres, além dos princípios básicos constitucionais. Em 89, a eleição era um marco da democracia, pois após 29 anos os brasileiros voltavam às urnas. Então, durante o primeiro turno da disputa, se polarizou entre o candidato Fernando Collor e Lula. Mas o apoio de forças conservadoras, além dos meios de comunicação, contribuíram para a imagem e pelo fortalecimento da candidatura de Collor, que dessa forma ganhou em segundo turno. Collor assumiu a presidência em março de 90, com um discurso considerado moderno e neoliberal, prometendo enxugar a máquina administrativa, reduzir custos, privatizar empresas do Estado, eliminar salários altos e aumentar impostos e o Estado passar a interferir menos na economia, dando mais liberdade às empresas privadas.
A inflação ainda estava fora de controle. Collor precisava, de alguma forma, reduzir a quantidade de dinheiro em circulação para conter o crescimento inflacionário. Então ele lançou o Plano Collor, que foi em março de 1990, com as seguintes medidas. A primeira medida foi a troca da moeda, substituindo o cruzado novo para cruzeiro. 2, o segundo passo, foi o congelamento de preços e salários. O terceiro foi a abertura comercial. O quarto ponto foi ajuste das contas públicas, né, com aumento de algumas tarifas, privatizações. E a mais impactante medida do Plano Collor 1 foi a questão de confiscar alguns depósitos bancários, nesse caso, eram os depósitos e aplicações financeiras que ultrapassavam 50 mil cruzeiros, para que o dinheiro não saísse dos bancos e recaísse sobre o consumo, fazendo a inflação subir. As medidas adotadas geraram uma redução de liquidez no país, que reduziu bastante a inflação nos primeiros meses, mas causou uma enorme retração na atividade econômica. E por isso, o PIB registrou uma retração de 4,3% em 1990 e agravou a crise social, especialmente pela exorbitante taxa de desemprego e menor padrão de vida da população. O presidente Collor também propôs uma reforma administrativa com a redução de ministérios, no caso passou de 23, eram 23, uma redução para 12, e a extinção de uma série de autarquias, fundações e empresas públicas. Diversos ativos da União também foram colocados à venda, mas em seguida a inflação voltou a assombrar a população novamente em janeiro de 91 e por isso teve a necessidade de lançar um novo plano. O plano, chamado de Collor 2, estabelecia novo congelamento de preços e salários. Também tinha a questão do estímulo da indústria nacional, a desindexação e a introdução da taxa de referência, que no caso é a TR, taxa de referência de juros, para poupanças e títulos públicos. Uma reforma financeira com a extinção do overnight e a criação de um fundo de aplicações financeiras. Contudo, neste momento, a situação política começava a se agravar. Diante de alguns escândalos de corrupção, sobretudo no caso PC Farias, ficou constatado fortes indícios de desvio de dinheiro público. Com a mobilização da sociedade exigindo impeachment, especialmente os caras pintadas, e sem apoio formal dos partidos políticos tradicionais, somados à forte recessão econômica, contribuíram para o fim do governo Collor. Com a aprovação pela Câmara Federal em 1992, outubro de 92, ocorreu o processo de impedimento. Collor deixou o governo nas mãos do vice-presidente Itamar Franco, que se efetivou ao cargo em dezembro de 92. O Partido da Social Democracia, o PSDB, então, passou a ter forte influência no governo e, por tal motivo, Itamar convidou até então o ministro de Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para assumir o cargo de ministro da Fazenda em maio de 93. Fernando Henrique, com a colaboração de renomados economistas como Edmar Baixa, André Lara, Pércio Arida, elaborou um novo plano de combate à inflação, chamado de Plano Real. Dessa vez, contando com experiências fracassadas de planos anteriores, a equipe econômica tratou de evitar qualquer falha que levasse o novo plano ao descrédito. Então foram descartadas logo congelamento de preços e salários, retenção de ativos, fixação do câmbio, dolarização da economia e outras medidas artificiais. Vejamos essas principais características do Plano Real no próximo slide.
O plano foi iniciado em fevereiro de 1994 e tinha como principal meta a tentativa de conter o crescimento inflacionário e estabilizar a economia. Para isso, adotou a contenção de gastos públicos, a privatização de empresas, também a redução do consumo, aumento de taxas de juros, abertura do mercado e ainda promoveu o fim da indexação, que era configurada pelo repasse automático da inflação para o salário, prestações, aluguéis e demais contratos de uma forma mais geral. Essas medidas aumentaram a capacidade de consumo da sociedade de baixa renda e aumentou o índice de popularidade do governo. Em 1993, os brasileiros foram massacrados pelo auge do processo inflacionário. O índice alcançou o patamar superior a 2.400 ao ano, ou seja, uma média de 200% ao mês. Foi a fase mais aguda de hiperinflação, com a remarcação diária de preços e a necessidade das famílias em estocar produtos. A abertura comercial promovida durante os anos anteriores e a valorização do real frente ao dólar permitia uma verdadeira febre de produtos importados, causando uma estagnação da indústria brasileira, que ficou reduzida apenas às exportações. A estratégia montada era atrair cada vez mais produtos estrangeiros para estimular a concorrência e evitar o desabastecimento e abaixar a inflação. Em março de 1994, implantou-se a Unidade de Referência de Valores, a URV, que era uma espécie de moeda virtual que fazia a conversão entre cruzeiro, reais e o RV, ou seja, um índice que refletia a variação do poder aquisitivo da moeda. Posteriormente, essa unidade de referência foi substituída por uma nova moeda, o real. Foi através desse plano que a economia estabilizou e pôs fim à crise hiperinflacionária. A queda da inflação levou novamente a população às compras, mas dessa vez o país estava preparado para suprir o mercado interno por meio das importações. Com a utilização de vários instrumentos econômicos e políticos, o Plano Real conseguiu reduzir a inflação em pouco tempo, tanto que em julho de 94, quando a nova moeda foi lançada, o real, a inflação foi de 46,58 ao mês. No campo das privatizações, o governo instituiu o Programa Nacional de Privatização em abril de 1990 e durante os anos de 90 a 94 foram desestatizadas 33 empresas. Este processo foram arrecadados 8,5 bilhões de dólares em receita das vendas e transferidos 3,3 bilhões de dívidas dessas empresas. E quanto ao crescimento econômico? Como o Brasil estava diante do mercado internacional? Nos 3 primeiros anos do governo Collor e Itamar, o país passou por uma forte recessão. Em 1990, o PIB caiu para 4,3%, subiu 1% em 1991 e voltou a cair em 92, apresentando um recuo de 0,5%. Nos próximos 2 anos, a situação mudou. O PIB cresceu 4,9% e 5,9% respectivamente. A dificuldade encontrada pela economia nacional foi provocada pela abertura do mercado, como eu falei. A presença dos produtos internacionais acarretou perdas sensíveis na indústria nacional e várias empresas decretaram falência, diminuindo a oferta de empregos. Apesar deste problema, os bons números da inflação prevaleceram, com apenas inflação de 18,56% nos 6 primeiros meses de vigência do Plano Real. O sucesso serviu para impulsionar a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência e, com amplo apoio de grupos políticos majoritários, ele foi eleito
em primeiro turno em outubro de 94 e tomou posse em janeiro de 95. Vamos analisar as principais medidas do governo FHC. O primeiro governo FHC fez mudanças profundas na administração pública, na área econômica e financeira. Pode-se destacar a reforma da Previdência, o fim do monopólio estatal nas áreas de energia, siderurgia e telecomunicação e a execução da maior parte do Plano Nacional de Desestatização. FHC deu prosseguimento à política de privatização, iniciada desde o governo Collor, como medida para atrair os investimentos estrangeiros. Para se ter uma ideia, foram arrecadados 78 bilhões de dólares com a venda das empresas públicas e transferido 15 bilhões de dólares em dívidas dessas empresas. Entre as principais empresas privatizadas estão a Vale do Rio Doce, Banespa, Light e Embratel. Na área administrativa, tivemos a elaboração, sob o comando do ministro Bresser Pereira, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que implantou um modelo gerencial para áreas fins, fixou limites que garantiam a estabilidade dos empregos públicos, além de criar a figura das organizações sociais para assumirem as atividades públicas não estatais. Outra situação evidenciada no governo FHC foi a quebra do monopólio nacional de energia. Ou seja, a Petrobras deixava de ser a única empresa responsável pela exploração do petróleo no país. Mas a medida foi de fundamental importância para que a expansão dos investimentos acontecesse no Brasil, e isso acabou permitindo, na década seguinte, a autossuficiência em produção petrolífera. Diante de inúmeras mudanças, foram criadas agências reguladoras para regular e fiscalizar as empresas privatizadas, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, e a Agência Nacional das Águas, a ANA. Tivemos ainda a reestruturação do sistema bancário. Essa foi importante para dar estabilidade ao sistema financeiro e evitar um risco sistêmico. Outra medida que gerou muita polêmica no governo FHC foi a aprovação da emenda constitucional da reeleição presidencial. Inicialmente, era um projeto de reeleição apenas para a esfera federal, mas como havia muito interesses de outros políticos do Congresso, a medida se estendeu também para governadores e prefeitos. No campo macroeconômico, o controle da inflação assumiu caráter estratégico, assim como ocorreu no governo Itamar. As importações aumentaram bastante, com forma de estimular a concorrência interna e inibir a inflação. Esse processo, é óbvio, enfraqueceu a já frágil economia nacional, contribuindo para um forte declínio do PIB. Em 98, o país teve um crescimento de apenas 0,7%. Nos primeiros anos do Plano Real, a receita advinda das privatizações compensava esse déficit. No entanto, as privatizações minguaram e a situação das contas externas acabou se complicando. Para segurar o capital no país, o governo teve que elevar drasticamente as taxas de juros e, consequentemente, inflou o volume da dívida externa. Diante dessa realidade, o país passou por uma situação extremamente delicada, tendo que pedir ajuda ao FMI e ao governo dos Estados Unidos. A FHC, então, terminou o primeiro mandato, marcado, sobretudo, pelas reformas constitucionais, seguindo parâmetros do modelo neoliberal. A inflação média anual foi de 9,44%, que foi a menor desde 1957. O PIB registrou um crescimento de 10,66% ao longo dos 4 primeiros anos e teve um valor médio de 2,6% ao ano. Então, a FHC conseguiu se reeleger e iniciou seu segundo mandato em janeiro de 99. Logo no primeiro mês, optou pela liberação do câmbio para aliviar os problemas das contas externas.
e também da reserva cambial. Então, o câmbio passou a flutuar livremente. Dessa forma, a moeda americana teve um forte aumento de 78%, saindo de R$ 1,21 para 2,16 no final de fevereiro. Este fato gerou uma enorme pressão inflacionária e no ano de 99 acabou com inflação em torno de 8,9% no varejo e 20% no atacado. Embora o aumento da inflação trouxesse uma preocupação para a equipe econômica, a flexibilização do câmbio permitia ao longo do tempo fazer as correções e os desequilíbrios das contas externas. Vejamos as políticas públicas do segundo mandato de FHC. Com receio da volta da inflação, após a mudança do regime cambial, o governo implantou o sistema de metas de inflação, que consistia em estabelecer uma meta e um intervalo de variação para a inflação acumulada ao longo do ano. O Banco Central passou a acompanhar a variação mensal da inflação e manipular os instrumentos de política monetária, sobretudo a taxa de juros, a fim de estabelecer e segurar a inflação dentro do intervalo da meta. Para garantir o ajuste das contas públicas, no primeiro semestre de 2000, foi aprovado pelo Congresso a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecia parâmetros a serem seguidos relativo ao gasto público e criar mecanismo de responsabilização penal para aqueles que infringirem a lei. Na área social, foi implantada uma rede de proteção à população de baixa renda, em que foi criado um programa social chamado Bolsa Escola, que contemplou 5 milhões de famílias que recebiam ajuda de custo do governo e, em contrapartida, mantinham seus filhos matriculados e frequentando regularmente a rede escolar. O Brasil passou por tribulações no cenário internacional, como as crises da Argentina e o ataque aos Estados Unidos, também a questão do racionamento de energia. Mas a política externa do governo FHC não se restringiu apenas aos acordos bilaterais. Por isso, ele propôs a participação do Brasil em acordos multilaterais, como a OMC, o Bloco Econômico como o Mercosul, e ainda acordos com a União Europeia e a ALCA. Em busca de incentivar a geração de empregos, um dos fantasmas do governo FHC lançou o programa de geração de emprego e renda, o projeto com financiamento de capital de giro para pequenas e microempresas, além do incentivo à qualificação com o Programa Nacional de Qualificação ao Trabalhador, o Planfor. A estratégia pouco contribuiu e o governo gerou apenas 5 milhões de novas vagas em 8 anos. Em números concretos, o segundo governo de FHC, o PIB cresceu em torno de 2,32 em média e a inflação média anual foi de 8,75. O ponto negativo ficou para a dívida externa, que subiu de 148 bilhões para 240 bilhões. Em outubro de 2002, Lula foi eleito presidente da República. Então, o governo do PSDB acabou e começou o governo do PT. Ao contrário do que se imaginava, por ser um governo de esquerda, Lula intensificou o ajuste fiscal, combateu a inflação utilizando instrumentos clássicos da política monetária e deu prosseguimento ao programa econômico do governo anterior. Então a gente vai analisar mais detalhadamente quais foram essas propostas do governo Lula. Logo no início do governo, Lula deu plena liberdade à equipe econômica para aumentar as taxas de juros e elevar a meta de superávit primário. Também fez questão de preservar as empresas estatais,
que ainda existiam, né? Como a Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, BNDES, Correios, Infraero, entre outros. Mas o governo dele também foi marcado por uma série de reformas institucionais, entre elas a reforma da Previdência, que foi ainda mais profunda do que aquela executada no governo anterior. Este fato chocou fortemente os setores da sociedade, porém alguns avanços puderam ser constatados, como ajustes salariais aos aposentados e pensionistas. Apesar da reforma, os trabalhadores puderam comemorar, pois o governo Lula gerou mais de 15 milhões de novos postos de trabalho, incluindo os 2 mandatos. Ele adotou políticas progressistas de valorização do salário mínimo e, dessa forma, houve seguidos reajustes acima da inflação, aumentando o poder aquisitivo da população. Na área econômica, houve aumento no quadro de exportações, o que fez a balança comercial registrar superávit. Nos 4 anos de governo, houve um crescimento de 128% no volume das exportações. Houve também um aumento nas reservas internacionais e uma redução da dívida pública, com destaque para a quitação dos débitos junto ao FMI. O crescimento médio do PIB foi de 3,48% e a inflação média anual de apenas 6%. Desta forma, com números bons, o mercado financeiro internacional passou a acreditar mais no governo, caindo o risco, o país e o dólar. Na área microeconômica, foi aperfeiçoado, adotando medidas como a instituição de operações de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, um incentivo ao microcrédito, também a nova lei de falência, que buscava, né, a recuperação das empresas falidas ao invés de sua liquidação, a lei de parcerias públicos e privadas, que permitia a participação da iniciativa privada nos investimentos públicos, e na área social, que foi um dos destaques do governo Lula, que ele intensificou os programas de proteção social, aprimorando o programa do governo anterior, que foi o Bolsa Família. O novo programa foi uma das ferramentas do combate à pobreza, visando a inclusão social. Até o final do governo, o Bolsa Família atendia mais de 10 milhões de famílias e tinha investimento de 8 bilhões. Outra política de desenvolvimento social foi a elaboração de programas voltados para a educação. Entre eles, destacam-se 2, que foi o ProUni e o Fundeb, que foi um programa de desenvolvimento da educação como um todo. Na política externa, Lula considerou que as relações comerciais através da ALCA prejudicariam o Brasil, principalmente nos setores de proteção social e da legislação trabalhista. Dessa forma, ele rejeitou o bloco econômico. Entretanto, o Brasil ainda se apresentava no cenário internacional como um país importante, principalmente na liderança e na formação do G20. Apoiado de bons resultados econômicos, o governo conseguiu ampliar a rede de proteção social e Lula acabou aumentando o seu carisma. Ele conseguiu se reeleger com extrema facilidade para um próximo governo, derrotando Alckmin em segundo turno. No segundo mandato, ele procurou continuar com o processo de crescimento do PIB, através do aumento dos investimentos e também na questão da infraestrutura urbana e energética do país. Para realizar tal tarefa, ele lançou o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que era um plano que contou com mais de 500 bilhões de orçamento. Vejamos os detalhes no slide.
Nessa época aconteceu uma crise financeira internacional nas bolsas de valores internacional, que sofreram perdas monetárias provocadas pela retirada do crédito financeiro. Vários fundos de investimento venderam títulos imobiliários adquiridos pelos Estados Unidos, sem prever uma moratória. O fato trouxe grande aflição e uma queda acentuada da Bolsa, da Bovespa e da restrição do crédito, que comprometeram o crescimento de 2009 e 2010. Mesmo diante de um cenário desfavorável, o país ainda teve crescimento anual de 4,57% e uma inflação média anual de 5,1%. No plano internacional, Lula desenvolveu a ampliação do consumo através dos biocombustíveis, a fim de exportar tecnologia brasileira de produção. Na política externa, ele defendeu, a entrada da Venezuela no Mercosul e insistiu na obtenção de um assento permanente no Conselho das Nações Unidas. Na área educacional, ele criou o Plano de Desenvolvimento de Educação, o PDE, com diretrizes e metas estratégicas na política educacional, a fim de melhorar a qualidade da educação básica até o ensino superior. Outro destaque foi o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, lançado em março de 2009, que permitiu acesso à casa própria, sobretudo para as famílias de baixa renda. Além do cunho social, o programa gerou emprego e renda, estimulando o setor da construção civil. Lula encerrou o segundo mandato com popularidade extremamente alta, em torno de 83%, e este apoio contribuiu consideravelmente para a eleição da presidente Dilma Rousseff, candidata da situação. Ela venceu as eleições em segundo turno, em 2010, e se tornou a primeira mulher a presidir o país. A nova gestão optou por dar prosseguimento em boa parte daquela política econômica do governo anterior. No período do governo Dilma, o PIB anual médio foi de 2,1% e a inflação média de 6,1%. A balança comercial registrou seguidas reduções de superávit, até que em 2014 contabilizou um déficit de aproximadamente 4 bilhões. Em março, o governo reeditou o PAC, agora com o nome de PAC 2, e promoveu investimentos de 1,5 trilhões em diversos segmentos desse transporte, energia, saúde e habitação. Vamos discutir um pouquinho das medidas do governo Dilma no slide. Em seu governo, a presidente criou novos programas para a estruturação básica do país. No início, seu mandato, ela lançou o plano Brasil Sem Miséria, que tinha a meta de retirar 16,2 milhões de pessoas da pobreza extrema. O programa foi uma espécie de ampliação e melhoramento do Bolsa Família. Na saúde, implantou o programa Mais Médicos, que em menos de 2 anos mobilizou mais de 14 mil médicos do país e do exterior para suprir as carências crônicas, especialmente na assistência básica da periferia e de grandes cidades e municípios pequenos. Ademais, foram criadas mais de 11 mil novas vagas para o curso de medicina e mais de 12 mil novas vagas em residência médica. Na educação, assim como no governo Lula, Dilma seguiu com investimentos expressivos no setor. Foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, fornecendo gratuitamente cursos de técnicos e qualificação profissional para mais de 8 milhões de pessoas. Dilma também sancionou o Plano Nacional de Educação,
que estabeleceu metas estratégicas para a educação por mais de 10 anos. O governo Dilma sediou a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de Futebol. Para isso foram feitos investimentos em construção e reformas de estados, além de mobilidade urbana, rodovias, aeroportos e portos. Segundo o balanço do Tribunal de Contas, o TCU, os gastos ultrapassaram mais de 25 bilhões. Com gastos exorbitantes, geraram uma onda de protestos em todo o país, isso em 2013 e 2014, sendo que a população reivindicava por responsabilidade fiscal e melhoria de serviços públicos, como educação, saúde, transporte e segurança pública. Mesmo diante da insatisfação popular, Dilma conseguiu ser reeleita em segundo turno nas eleições de 2014. A economia no segundo mandato de Dilma tiveram números não muito satisfatórios. Em resumo rápido, em 2015 a taxa de desemprego ficou em torno de 8,5%, a inflação acima de 10% e o PIB registrou uma retração de 3,8%. Dessa forma, o segundo mandato foi marcado por protestos, dessa vez pedindo o impeachment da presidente. Em outubro de 2015, o TCU recomendou ao Congresso reprovar as contas da presidente por adotar manobras para aliviar as contas públicas e editar decretos para créditos suplementares, as chamadas pedaladas fiscais. O cenário, posteriormente, acabou se agravando após uma ferrenha crise entre Dilma e o até então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e nesse embate ele acabou aceitando o pedido de impeachment da presidenta e que posteriormente viria a ser afastado definitivamente do cargo. E o fim, todos nós sabemos, o vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência e acaba que os novos capítulos dessa disciplina, desenvolvimento do Estado brasileiro, estão por vir e a história continuará sendo escrita. Pois bem, turma, encerramos aqui o conteúdo da nossa disciplina. Nós tratamos de processos de transformação social desde a República Velha até os dias atuais. E isso servirá de base para que vocês entendam como o processo e a sociedade foram se formando ao longo do tempo em nosso país. Também é possível se ter uma base para investigar outros aspectos ao longo do curso. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. É importante também notar as ações que cada administração pública pode afetar em nossas vidas. Então é importante entender esses impactos dos gestores na vida da população e também na formação do Estado. Peço a vocês que aproveitem bastante o conteúdo, reflitam, participem das discussões, postem as dúvidas, sem qualquer tipo de receio. Tenha certeza que estarei à disposição, os tutores também. Teremos o maior prazer em ajudá-los e vamos aprender juntos. Obrigado e bons estudos.